Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vascão, o Vasco vai enfrentar às 7 horas da noite o Resende em São Januário. Vamos falar da escalação do Vasco, os desfalques, 3 jogadores estão fora dessa partida de hoje. Também vamos falar aqui da situação de saída de jogadores do Vasco. O time da Bulgária fez proposta pelo atacante Vinícius. Também aí um time da Espanha está interessado em um zagueiro do Vasco. Vamos falar também aqui de reforço, né? O Vasco está muito interessado na contratação do volante Gregore, jogador que está no Inter Miami. Vamos falar desses assuntos e muito mais, cara, muita coisa. Mas já vai deixando o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada. Fiquem até o final do vídeo, porque o vídeo hoje está imperdível, meu amigo. Também dá uma moral lá no meu TikTok, lá, o link tá aqui na descrição e também nos comentários fixado. Me segue lá, tô postando vídeo do Vascão lá todo dia, hein? Dá uma moral lá também. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar aí o Resende em São Januário às 7 horas da noite. Esse jogo terá transmissão somente da Cazé TV. O Vasco que vai ter alguns desfalques para essa partida. Um pouco antes de eu vir gravar aqui esse vídeo, saiu a notícia de que o Zé Gabriel está fora do jogo. O jogador está se queixando de dores no seu joelho e vai ser poupado e não irá para a partida de hoje. Quem também tinha a possibilidade de retornar ao time do Vasco, mas que não vai jogar hoje, é o meio-campista Nenê. Havia uma grande possibilidade dele retornar, porém o Vasco entende que é melhor preservar o atleta para não agravar uma possível lesão na sua panturrilha. Quem também ficará de fora é o zagueiro Robson Bambu, que teve uma lesão muscular no último jogo do Vasco contra o Volta Redonda. Esses são os 3 desfalques que o Vasco terá no jogo de hoje. Ainda não sabemos se o Orejano terá condição de jogo, se ele vai para essa partida. Havia uma grande expectativa dele retornar ao time hoje, mas ainda não foi confirmado, né? Somente quando sair aí a relação dos jogadores, pra gente ter a certeza se ele vai pro jogo ou não. E possivelmente o Vasco entrará em campo hoje aí com o goleiro Ivan, a lateral direita Pumita Rodrigues, a zaga com o Miranda jogando ao lado do Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda. No meio campo acredito que seja formado pelo Matias Galaza no lugar do Zé Gabriel, Jair e também o Alex Teixeira, mais uma vez como titular, já que o Nenê está lesionado. No ataque, Gabriel Peck, Figueiredo e também o Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que enfrentará hoje o Resende. Caso o Maurício Barbieri não utilize o Matias Galaza como volante, ele deverá recuar novamente o Figueiredo e colocar o jogador fora de posição para jogar como volante, né? Recuar o Jair para primeiro volante e o Figueiredo de segundo volante e colocar o Eguinaldo no ataque. Essas podem ser as alterações aí do Vasco para esse jogo de hoje, mas eu fico com a primeira opção. Acho que ele deverá colocar o Matias Galaza, que é um jogador que já joga de volante, né, cara? É melhor do que utilizar o Figueiredo numa posição que ele não rende, que ele não ajuda, tanto na marcação e também no ataque. O jogador pode ter força física, pode ter uma saúde impecável, mas ele não é da posição. O jogador está totalmente fora aí de onde ele gosta de jogar, que é perto do gol. O jogador gosta de chutar gol e jogando de volante ele não vai conseguir finalizar gol, né? Vamos torcer para que o Vasco hoje faça um jogo decente para apagar aquele vexame de segunda-feira contra o Volta Redonda, né? Uma atuação patética do Vasco. Agora a gente espera que o Vasco jogue melhor e consiga fazer um bom resultado contra o Resende, né? Na minha opinião vai ser 3-0 Vascão. Eu falei dias atrás que ia ser 2 gols do Pedro Raul e um gol aí, cara, eu chutei que ia ser do Gabriel Peck ou do Nenê. O Nenê não vai jogar, então vamos de Gabriel Peck. 2 gols do Pedro Raul e o Gabriel Peck aí fazendo o 3º gol do Vascão. Deixa aí nos comentários aí qual o seu palpite para esse jogo de logo mais Vasco e Resende. Bom, pessoal, ontem, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, ele informou que o Vasco teria recusado uma proposta do Ludogorets da Bulgária pelo atacante Vinícius. Para ressaltar que o jogador não foi vendido por culpa do Maurício Barbieri. O treinador do Vasco conta com um jovem jogador de 21 anos para a temporada de 2023 e não liberou o atleta para ser negociado. O time búlgaro gostaria de contratar o jogador por empréstimo com opção de compra. Segundo também o jornalista, a proposta não teria sido tão boa assim e por isso o Vasco também teria recusado vender o jogador e negociar o atleta com o Ludogorets. Para muitos torcedores, o Vinícius tinha que sair de graça do Vasco, né? O Vasco tinha que pagar um time para tirar ele do Vasco, né, cara? Porque realmente é um jogador muito fraco,
nesses jogos iniciais do Vasco você vê que ele é um jogador muito fraquinho, né, cara? Jogou bem lá com a camisa do Ituano, mas ele jogou num time pequeno. Jogar no Vasco é diferente, a responsabilidade é diferente, a cobrança é maior, o torcedor quer ver jogadores de qualidade vestindo a nossa camisa e chega desses jogadores que a gente já sabe que não joga bem com a camisa do Vasco, cara. Esses caras têm que ser emprestados ou ser vendidos para outros times, velho. O Vinícius, na minha opinião, não é jogador pro Vasco. Na minha opinião, seria muito mais interessante o Vasco emprestar ele para algum outro clube. Até mesmo pro Ludogorets, cara. Mesmo que a proposta tenha sido baixa, mas o jogador iria para a Europa. Iria jogar aí competições mais importantes do que, por exemplo, jogar uma Série B ou uma Série C aqui no Brasil. Deixa aí nos comentários o que você acha do Vasco não ter emprestado o Vinícius para o Ludogorets da Bulgária. Quem também vive uma situação aí semelhante de deixar o Vasco, mas esse tem uma situação real, cara. É o zagueiro Pimentel, jogador que tem contrato somente até o meio desse ano com o Vasco. O Vasco ainda não renovou o contrato do jogador. E o Vídeo Real da Espanha quer contratar o jogador de graça. Lá na Espanha, os jornais vêm noticiando que ele é visto como o novo Éder Militão, cara. Pelas suas características físicas, inclusive eles são agenciados pela mesma empresa. O Vídeo Real está muito interessado na contratação do jogador, de acordo com a ESPN. A gente espera que o Vasco renove o contrato do atleta, né, cara? É melhor você utilizar o Pimentel, que na minha opinião é mais jogador do que o Miranda, ou utilizar o Miranda ou o Ulisses aí no Campeonato Carioca, né? Jogadores que ficaram parados por muito tempo. O Miranda pego no antidoping, né? Ficou aí mais de um ano parado. O Ulisses ficou praticamente uma temporada todinha em 2022 parado, devido à lesão que ele teve no início do ano passado. Jogadores que são fracos, na minha opinião, deveriam sair do Vasco e dar oportunidade aí pro próprio Pimentel. Também temos o zagueiro Zé Vitor, só que ele é canhoto, né, cara? Ali ele teria que tirar a vaga do Anderson Conceição, pelo menos no banco de reservas. Mas para jogar pela direita, o Pimentel poderia já estar sendo utilizado pelo técnico Maurício Barbieri. Infelizmente, são coisas que a gente não entende dentro do Vasco. E vai perder o jogador aí de graça por Vídeo Real, porque já é um time que já chama a atenção de alguns jogadores, né? Não é um time gigante, mas também não é um time pequeno na Europa, né? Foi campeão recentemente aí da Europa League e com certeza é um time que chama a atenção dos jogadores. E o Pimentel, se chegar a proposta, ele vai querer sim jogar no Vídeo Real. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da situação do jogador. Tem contrato se encerrando no meio do ano, pode sair de graça e o Vasco perder ele para um time europeu sem receber nenhum tostão. A situação do Vasco no Campeonato Carioca vai ficando cada dia mais complicada, né? O Vasco amarga a 8ª colocação com apenas 5 pontos, 2 jogos a menos em relação ao Flamengo, que é o líder da competição, e um jogo a menos comparado aí com Botafogo e Fluminense. O Vasco está muito mais perto hoje do penúltimo colocado do que do 4º colocado, por exemplo, né? O Resende, que é adversário do Vasco na noite de hoje, está na 11ª colocação com 4 pontos e o Vasco, como eu disse, está na 8ª com 5 pontos. A diferença do Vasco para o Fluminense são de 5 pontos e a diferença do Vasco para o Flamengo, que é o primeiro colocado, é de 9 pontos atualmente. Vale ressaltar que um desses jogos a menos é um clássico contra o Botafogo, onde tudo pode acontecer e o Vasco não é favorito pelo que vem apresentando aí no campeonato. Bom, pessoal, agora vamos falar aí de reforços, cara. A situação de alguns jogadores, né, que foram especulados nos últimos dias e também um novo nome que pode pintar no Vasco. E a Matias Rojas, que foi especulado no Vasco aí, jogador paraguaio que joga no Racing da Argentina. Tem ofertas aí do Vasco, do Atlético Mineiro e também do Cruzeiro. O Vasco estaria disputando a contratação desse jogador com esses dois clubes. Mesmo com essas ofertas, o jogador tem como prioridade a renovação com o clube argentino, de acordo com o jornalista Leonardo Belli. Eu acredito que seja um jornalista argentino. Na minha opinião, acho que seria válido o Vasco buscar um outro nome, né? Um jogador que já tem 28 anos, não mostrou tanta coisa assim, né? Tá jogando no Racing, tá, beleza. Mas não é um jogador que fez grande carreira lá no futebol europeu. Não jogou em outros times maiores, né, cara? Eu acho que é pouco, né? O Vasco poderia trazer um meio-campista mais qualificado. Tem alguns outros jogadores interessantes aí que foram especulados, sem ser aqueles cracassos, né? Como o caso do Papo Gomes, Ramos Rodrigues. Esses caras estão todos descartados. Não vai vir esse jogador pro Vasco. Na minha opinião, tá muito longe do Vasco contratar esse camisa 10. Não vai vir esse jogador ilusionário, né, que o torcedor está imaginando, né? Na minha opinião, vai vir um jogador sul-americano no perfil que a 777 Passes está buscando. Jovem, com potencial de revenda e se espelhando no Red Bull Bragantino, que é isso que eles estão fazendo dentro do Vasco. E ontem também surgiu informações aí do volante Gregory, cara. O Vasco e o Bahia estão disputando a contratação do jogador do Inter Miami, que inclusive jogou contra o Vasco naquele amistoso, que o Vasco venceu por 3-0. Jogador que tem contrato com o time dos Estados Unidos até o dia 31 de dezembro de 2024.
porém tem uma cláusula no seu contrato que permite a renovação por mais uma temporada até o fim de 2025. Há informações que o time norte-americano está disposto a escutar ofertas pela venda do atleta. O Inter Miami estaria pedindo entre 10 milhões e 15 milhões de reais aí para vender o jogador na atual cotação do dólar. O ano passado o jogador atuou em 33 partidas, todos esses jogos aí como titular, e deu 2 assistências e não marcou nenhum gol. É um nome muito interessante, né, cara? Chega aí para ser titular do Vasco, na minha opinião, se for contratado. É um jogador de marcação, mostrou muita bola quando jogou com a camisa do Bahia, o que credenciou ele a ser vendido para o Inter Miami. Vamos torcer para que o Vasco contrate logo esse primeiro volante, porque o torcedor não aguenta mais o Zé Gabriel, ninguém aguenta mais o Zé Gabriel, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do volante Gregory, se te agrada esse nome, e também o Matias Rojas, o Vasco aí disputando a contratação do atleta com o próprio Racing da Argentina e também com o Cruzeiro e Atlético Mineiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Forte abraço, tamo junto. Comenta embaixo qual o seu palpite para Vasco e Resende às 7 horas da noite.